Olá! Hoje a gente vai mergulhar no material que traz uma ideia que parece meio contraintuitiva no começo. A tese é que, quando o assunto é dinheiro, ser um gênio da matemática importa muito menos do que a forma como a gente se comporta. Exato. É muito mais um campo da psicologia do que das finanças puras, né? E o que eu acho fascinante é como isso fica claro nos extremos. O material já abre com duas histórias que são tipo o dia e a noite. Totalmente. Pensa no Ronald Read, um cara que passou a vida toda trabalhando como frentista, como faxineiro, numa cidadezinha pequena, sabe? Ninguém notava ele. Certo. Uma vida que a gente chamaria de comum. A gente imagina que ele viveu de forma bem modesta, talvez com uma poupança pequena para se aposentar. Pois é, só que aí vem o choque. Quando ele morreu com 92 anos, todo mundo descobriu que ele tinha deixado uma fortuna de mais de 8 milhões de dólares. 8 milhões? Como assim? 8 milhões. E sem ganhar na loteria, sem herança, nada disso. Ele só economizava o pouquinho que ganhava e investia com muita paciência em ações de grandes empresas, as blue chips. Ele só comprou e esperou. Basicamente isso, por décadas. Que história! Isso quebra qualquer estereótipo sobre quem constrói riqueza, né? E aí o material coloca essa paciência toda em contraste com a história do Richard Fusconi. Esse sim tinha o pacote completo, né? O oposto total. Formado em Harvard, carreira brilhante no mercado financeiro, um executivo de primeiríssima linha. Exato. Ele era tão bom no que fazia que se aposentou com 40 anos. Já tinha vencido o jogo. Podia viver de filantropia pro resto da vida. Mas ele não soube parar. Ficou obcecado com a mansão dele, que já era gigante. Pegou um empréstimo enorme para reformar, para expandir. Os custos de manutenção eram tipo $90 mil por mês. 90 mil por mês? Só para manter a casa? Que loucura! E aí a ganância, ela cobra o preço. Veio a crise de 2008, ele estava alavancado até o pescoço e perdeu tudo, faliu. Nossa! Então, de um lado, o faxineiro, o paciente que morre multimilionário. Do outro, o gênio ganancioso de Harvard que morre quebrado. O que se passa na nossa cabeça é mais importante do que qualquer planilha de Excel. É essa psicologia do dinheiro que a gente vai explorar hoje. Exatamente. E vamos começar com uma das ideias mais fortes do material, que é a de que ninguém é louco. Essa é fundamental. Parece óbvio, né? Mas quando a gente vê alguém tomando uma decisão financeira que parece absurda, a primeira reação é julgar. Que loucura fazer isso! Sempre. Mas o ponto é que as decisões de cada pessoa fazem total sentido dentro da realidade dela, dentro da bolha de experiências que ela viveu. E essa bolha é minúscula. Minúscula. Tem uma estatística no material que me chocou. Diz que as suas experiências pessoais com dinheiro são tipo 0,0000001% do que acontece no mundo. Uau! Mas elas respondem por talvez 80% do jeito que você acha que o mundo funciona. Caramba, essa frase põe tudo em perspectiva. A gente constrói nossa visão de mundo inteira com base numa amostra que não significa nada estatisticamente. Exatamente. E é por isso que pessoas inteligentes podem discordar tanto sobre como investir, sobre o que é risco. Pensa assim. Alguém que cresceu no Brasil nos anos 80, vendo a hiperinflação comer o dinheiro dos pais, a poupança virando pó. essa pessoa vai pensar sobre risco e sobre guardar dinheiro de um jeito completamente diferente de alguém que cresceu com a economia estável. Nenhum dos dois é louco, eles só estão reagindo às lições que a vida deu para eles. Faz todo sentido. Lembrei do exemplo da Grande Depressão que o material traz. Para John F. Kennedy, que vinha de uma família riquíssima, a crise foi ver o pai contratar mais jardineiros só para dar emprego para eles. É outra realidade, né? Ele só foi entender o que foi a depressão de verdade anos depois lendo livros em Harvard. Imagina. Para milhões de pessoas que perderam tudo, a casa, o emprego, a experiência do Kennedy seria de outro planeta. Eles não viveram a mesma crise. E tem um exemplo ainda mais pesado no material. O da funcionária de uma fábrica na China. Sim. Para nós, aqui no Ocidente, a gente olha para aquelas condições de trabalho, as sweatshops, e vê como uma exploração desumana. É a nossa primeira reação, claro. Mas no caso dela, a tia dela, antes daquele emprego na fábrica, era obrigada a se prostituir. Para ela, a fábrica não era exploração, era salvação.
Era uma oportunidade. É uma perspectiva que obriga a gente a descer do nosso pedestal, né? E essa mesma lógica se aplica a uma coisa que muita gente de fora critica. O quê? A compra de bilhetes de loteria por pessoas de baixa renda. A visão racional é um péssimo investimento. É um imposto sobre os pobres. Sim, as chances são mínimas, seria melhor investir aquele dinheiro, mesmo que pouco. Mas essa é a nossa lógica. Para quem vive de salário em salário, sem perspectiva de uma grande mudança, de poder comprar uma casa, o que aquele bilhete de loteria representa? Um sonho? É a compra de um sonho. É a única chance, talvez, de vislumbrar uma vida diferente, de passar a semana fantasiando. Dentro desse contexto, não é uma decisão irracional, é uma decisão emocionalmente compreensível. Entendi. A gente julga o ato, mas não entende o sentimento por trás. E se a nossa experiência é tão limitada, isso me leva a pensar no papel de forças que estão fora do nosso controle, tipo sorte e risco. Esse é o próximo ponto-chave. A gente ama uma história de sucesso e quer atribuir tudo à genialidade da pessoa. E o exemplo clássico é... Bill Gates. Claro, Bill Gates. O senso comum é gênio da programação, visionário, trabalhador incansável, e ele é tudo isso, óbvio. Sem dúvida. Mas o material joga um balde de água fria nesse heroísmo todo. Sim, ele era brilhante, mas ele também teve uma sorte que ele mesmo chama de 1 em 1 milhão. Que seria? Em 1968, a escola dele, a Lakeside, era uma das pouquíssimas escolas de ensino médio no mundo inteiro que tinham um computador. No mundo? Isso permitiu que ele tivesse milhares de horas de programação antes mesmo de entrar na faculdade. O próprio Gates falou: se não fosse a Lakeside, não haveria Microsoft. Impressionante. Uma única circunstância. E para cada golpe de sorte, existe o seu gêmeo do mal, o risco. A história tem um lado B trágico. O melhor amigo do Gates na Lakeside era um garoto chamado Kent Evans. Certo. E, segundo o próprio Gates, o Evans era tão ou mais brilhante que ele, mais preparado para negócios. Eles planejavam dominar o mundo juntos. E o que aconteceu? Ele sofreu o risco de 1 em 1 milhão. Morreu num acidente de alpinismo antes de se formar. Nossa, que pesado. A mesma força invisível, sorte e risco agindo em direções opostas. Um se tornou o homem mais rico do mundo, o outro, uma nota de rodapé. E o perigo disso, segundo o material, é que a gente foca demais nesses extremos. A gente estuda o Bill Gates, o Warren Buffett e tenta copiar a receita. Ou olha para os fracassos e tenta evitar os erros. Exato. Só que o material argumenta que, quanto mais extremo o resultado, para cima ou para baixo, maior a chance da sorte ou do risco terem tido um papel gigante. E aí, a lição fica difícil de aplicar na nossa vida porque a gente não controla a sorte. Exatamente. Então, qual é a abordagem mais inteligente? A orientação é muito prática. Em vez de focar no indivíduo extremo, foque no padrão amplo. Como assim? Em vez de tentar ser o próximo Warren Buffett, observe o padrão. Pessoas que investem para o longo prazo, que são pacientes, que não entram em pânico, elas tendem a se dar melhor. Entendi. Tendem a ser mais felizes. Essas são lições universais que não dependem de um raio cair na sua cabeça. Focar no padrão e não na exceção. Faz todo sentido. Isso me leva a uma das minhas partes favoritas do material, que é sobre o perigo de não saber o que é suficiente. Ah, essa é ótima. Começa com uma história entre os escritores Kurt Vonnegut e Joseph Heller. Conta aí. Eles estão numa festa na mansão de um bilionário. Aí o Vonnegut vira pro Heller e fala: esse cara ganhou mais dinheiro hoje do que você ganhou com seu livro O Ardil 22 a vida inteira. Uma provocação. Total. E a resposta do Heller é simplesmente genial. Ele diz: é verdade, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. O Vonnegut pergunta: o quê? E o Heller responde: o suficiente. Uau, que resposta! É um soco no estômago dessa cultura da ambição sem fim. O suficiente. Tem um ponto de chegada. E a falta disso levou à ruína a gente que já tinha tudo. O caso do Rajat Gupta. Ele era o CEO global da McKinsey, uma das consultorias mais prestigiadas do mundo. Tinha um patrimônio de 100 milhões de dólares. Já era absurdamente rico. Respeitado. Estava no topo. Mas não era suficiente.
Ele queria ser bilionário, queria entrar naquele clube do Warren Buffett, sabe? E por isso ele se envolveu num esquema de insider trading. Um crime. E jogou tudo fora. Reputação, liberdade, fortuna. Tudo porque 100 milhões não eram o suficiente. E o Bernie Madoff, a mesma coisa. Antes do esquema Ponzi, o negócio legítimo dele já era um sucesso absurdo. Ele ganhava de 25 a 50 milhões de dólares por ano. Uma quantia que a gente nem consegue processar direito. E mesmo assim, não foi suficiente. O que move isso é a comparação social. É uma esteira que não para. É um jogo que não dá pra vencer, né? Você alcança um patamar e já tá olhando pro próximo. Um jogador de futebol que ganha 1 milhão por ano se sente pobre perto do que ganha 30, que se sente modesto perto do gestor de fundo que ganha 300. É uma batalha perdida. E aí o Tyler Martetti faz uma distinção que eu achei brilhante. Qual? A diferença entre ficar rico e continuar rico. São duas habilidades totalmente diferentes. E que exigem mentalidades opostas. Exatamente. Para ficar rico, você precisa de otimismo, de correr riscos. Para continuar rico, você precisa do contrário. Um pouco de medo, de humildade, a consciência de que tudo pode ser perdido. A palavra-chave não é crescimento, é sobrevivência. Sobrevivência, gostei disso. É sobre durar no jogo tempo suficiente. E o maior exemplo disso é o Warren Buffett, que a gente já citou. Perfeito. O segredo do Buffett não é que ele sempre tem os maiores retornos. Muitos investidores tiveram anos melhores que ele. O segredo é o tempo. É a longevidade. Ele investe desde os 10 anos de idade. E tem um dado no material que é impressionante. 99,9% da fortuna dele foi acumulada depois dos 50 anos. Caramba, é o poder dos juros compostos em ação por um tempo absurdo. É a 8ª maravilha do mundo. Ele sobreviveu a 14 recessões, sem se desesperar, sem vender tudo na baixa, sem se endividar demais. Ele só sobreviveu. E deu tempo para o tempo fazer o trabalho. Uau! Olhando para tudo isso, as lições mais importantes sobre dinheiro não têm a ver com fórmulas, né? Nada. É sobre humildade, paciência e autoconhecimento. Saber que a nossa visão de mundo é limitada. Entender que a sorte existe. E, o mais difícil, definir o que é suficiente pra gente. E o objetivo não é virar um robô racional. O material é claro nisso. A meta é ser razoável. Uma estratégia que é 90% ótima, mas que você consegue seguir nos momentos de pânico, é muito melhor que uma estratégia 100% perfeita no papel, mas que você abandona na primeira crise. Ser razoável e consistente. Vence a genialidade frágil sempre. Pra gente fechar, o material deixa uma reflexão que me pegou. Ele lembra o quão novos são esses conceitos de finanças que a gente acha que sempre existiram. Sim, é uma invenção muito, muito recente. A ideia de aposentadoria para todo mundo, por exemplo, ou os planos de previdência privada, os fundos de índice, tudo isso tem menos de 50 anos. Menos que uma vida. Exato. E aí vem a comparação provocadora. Os cães foram domesticados há uns 10 mil anos. E até hoje eles mantêm vários comportamentos dos ancestrais selvagens deles. Certo. E isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Se em 10 mil anos um cão não perdeu todos os instintos, que chance a gente tem de ter dominado perfeitamente um sistema financeiro que existe há poucas décadas? E que mexe com as nossas emoções mais primitivas, como medo e ganância. Talvez a lição final seja essa. Somos todos, sem exceção, novatos nesse jogo. E um pouquinho de humildade pode ser o nosso melhor ativo.